Fala turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dos Esportes aos Negócios. Eu aqui, Marco Aurélio, proprietário da M2X, Marketing Vendas, faixa azul de Jiu-Jitsu, atrás das câmeras a galera da Diamond, responsável por produzir e deixar a gente bonita, a missão mais difícil aqui desse podcast. Essa tá mais fácil, a coisa hoje dela vai ficar mais fácil, a gente né? tá difícil. Tô tentando arduamente. Ao meu lado, Flávio Colucci, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, dono da RP Fitness Academia e sócio da Boalha Alimentação Saudável, franquias Ribeirão Preto. Flávio, apresenta a nossa convidada de hoje. Isabela Carvalho Pessotti. Nem sabia que tinha o Carvalho aí, Carvalho Isabela. aí no meio. Carvalho Pessotti, né? Bailarina, foi secretária da Cultura, do Turismo, hoje trabalha com comunicação. Com tudo isso, né? E tudo isso mais um pouco. Mais um Isabela. pouquinho, a gente não para de dançar, né? Tem que Isso é continuar legal. dançando, ensinando. Ô, Isabela, conta pra nós, como que aconteceu? Você começou desde pequena, porque assim, eu venho do judô. O judô a gente começa com 6 anos, né? Muito pequeno. O balé também costumava começar bem cedo, né? A gente começa bem cedo, mas a decisão de ir para a área profissional da dança, na minha época, quando eu era jovem, tinha que ser por volta dos 10, 11 anos, para você receber um treinamento mais severo ali, diário, com várias horas. Agora, o que a gente vê hoje em dia são poucas pessoas escolhendo isso como profissão. Então, quando você fala que a menina é bailarina ou o menino está começando o balé, geralmente são 2 ou 3 vezes por semana, 1 horinha por semana, que é aquilo que a gente chama de fazer de forma amadora, ter contato com a dança, mas não para virar bailarino profissional. Então, naquela época tinha que ser uma decisão tomada muito cedo e nem sempre pela pessoa que ia ser bailarina, né? Por alguém que estava ali tutorando. Ah, tá. Ô, Isabela, você sabe que eu dei aula de judô minha vida toda e eu dava aula de judô numa academia de balé. Que não sei se você sabia, na Adriana Paula Balé, a gente tinha um espaço lá em cima. Adriana, maravilhoso trabalho. Que a gente dava aula de judô. E aí eu vi as meninas treinando do balé. É um treino árduo demais, né? Pesado. Eu não sabia o que era mais pesado. Se era o treino de judô que a gente tinha, mas a rigidez do balé de treino era muito pesado, né? Você pegou essa fase, né? Pois é muita disciplina, né? Constância, e é um treino que dói, mas assim, dolorido para quem... O treino pode ser até lúdico em determinados momentos, mas ele tem um alongamento que é necessário, ele tem uma força que precisa fazer. Então, para quem assiste, é tudo muito leve, e é para parecer leve. Mas para quem pratica, nossa, bota força e flexibilidade aí, tipo ginasta mesmo, né? É um preparo muito semelhante. A gente peca na força, os ginastas trabalham muito mais força alinhada ao alongamento, muito mais. A gente peca nisso no Brasil. Em outros lugares, o treino é muito semelhante ao da ginástica rítmica, por exemplo. Isabela, você sabe que eu falo que eu tive o privilégio de gostar de um judô e jiu-jitsu, né? Porque é um esporte que trabalha com muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. E hoje eu vejo que essa pressão me ajudou muito. Né? Quando eu estava na política, como empresário. Então, quando tem pressão, eu começo a entender que eu lido melhor na pressão do que pessoas que não tiveram pressão. E o balé não é diferente, a pressão é muito grande. Mesma coisa. Acho que todo mundo que teve em algum momento da vida a experiência de treinar para competir e de ter que domar o seu psicológico, domar suas ansiedades, compreender como é que você trata o outro, ter o tal do espírito esportivo, todo esse aprendizado que vai desde a disciplina, da ordem, de como você tem que se preparar para chegar numa competição, até a questão de como tratar o outro, tudo isso vai influenciar na sua vida inteira. Sempre que eu trabalhei com um projeto social voltado para a área de dança, de esporte, que a gente via que nem todos os meninos, meninas que passavam por ali iam se tornar músicos, bailarinos, atletas, mas todos eles iam sair transformados do ponto de vista de compreensão do próximo, de entender que num trabalho conjunto, por exemplo, quando a gente compete esporte individual, talvez isso não seja tão latente, mas quando você precisa do outro, da equipe para pontuar, quando você precisa do outro para fazer, você entende que a tua parte é muito importante, você não pode pisar na bola, e a parte do outro também é muito importante, a sua empatia com ele também é necessária. Legal. Então, esse respeito pelo outro, compreender que você é importante para fazer uma coisa acontecer, que você é uma peça fundamental para fazer alguma coisa chegar ao seu objetivo, você é
a gente naquela meta. Tudo isso é um crescimento que vem muito cedo para quem está no esporte, para quem está nas artes, sejam elas artes dentro dessa formação de disciplina, né? Música, dança. Para algumas outras áreas da arte, é muito mais a parte do criativo, do soltar-se, mas a disciplina aí nessas, sobretudo na música e também na dança, é um negócio... Conta muito, é a diferença. Quantas horas um violinista ensaia e aquele que risca ali um pouquinho de vez em quando. Nos negócios é assim, né? Quando você tem disciplina ali de estudar, procurar, vasculhar, fazer, errar, voltar, pivotar o seu negócio até que pegue um rumo ali que vai dar certo. E você falou uma coisa muito importante, errar, voltar. E hoje a gente está vendo que as pessoas não têm paciência para o erro, né? A molecada não quer errar, elas Falta querem... resiliência. Eles erram e já quer desistir. Isabela, esse negócio de errar é engraçado, né? Minha última graduação no jiu-jitsu, eu falei disso. Gente, tá tudo certo. Errar tá tudo certo. Levanta e começa de novo. Nós estamos numa geração que não pode errar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter 1 milhão, minha empresa tem que bater não sei quantos milhões, eu tenho que ter 1 milhão no caixa. É uma loucura isso, né? Mais do que essa super cobrança, que vem de rede social, que vem da comparação com o outro, eu acho que tem um lance que é as pessoas não têm mais paciência para processo. Elas querem ser, mas não querem passar pelo processo. Então, assim, quero ser atleta, quero ser bailarino. Na minha época, você estudar a gente chama de variação de repertório, que é um trecho de um balé que ele é dançado identicamente no mundo todo e aquilo é um objeto de competição. Então, aquilo ali tem que ser à risca, como se fazia na Rússia há tantos anos atrás, seguir aquela coreografia, aquele figurino, aquela música e tudo mais. Pra gente aqui no Brasil, no interior de São Paulo, ter repertório para ensaiar, tinha que ter uma amiga rica, que fosse para fora, que trouxesse uma fita de vídeo, VHS, que essa fita pudesse rodar no seu vídeo, porque às vezes não tinha compatibilidade, tinha que copiar a fita, e estudava dali. Hoje, quem quer estudar dança, abre o celular e bota lá, sei lá, variação da fada açucarada do balé quebra-nozes. Tem a versão do Kirov, a versão do American, a versão da menina da Romênia, a versão da competição de Varna, a versão do New York City, todas as versões disponíveis para ela estudar erros e acertos, para ver outros corpos, outros físicos fazendo aquela variação e como essas pessoas acharam meios, né, de executar esses movimentos. Tem uma baita gama de material e as pessoas não têm paciência para buscar, aprender. A gente tinha que correr atrás de livro, não existia, era um dicionário de balé aqui, um livro com ilustração ali, para buscar técnica para além daquilo que nos era oferecido. E estudava horas e horas. Agora as pessoas olham variações de repertório, quero fazer. E faz do jeito que dá para fazer, também não se cobra muito, porque, né, não aceita crítica, então como é que você vai dar mais? É uma bolha, né? Vive numa bolha. Eu costumo falar, né? A gente tem um excesso de conteúdo, hoje é muito fácil a busca do conteúdo, isso é muito bom, só que não criamos ali, talvez, uma geração que saiba filtrar esse conteúdo, o que é um bom conteúdo, o que é um conteúdo ruim e como aplicar isso na vida dele. Pegando esse gancho que a gente está falando, no jiu-jitsu a gente fala muito do jiu-jitsu raiz contra o jiu-jitsu moderno. No balé, tem também isso? Tem balé raiz, tem balé Nutella. Tem também? Como que funciona? Como a gente pegou uma fase de competição, de horas e horas e horas de treino, aquela coisa de... A gente também acreditava, e isso é da minha geração, acho que hoje em dia isso não passa mais, que alguns comportamentos até abusivos, no sentido de... comentário que pode ferir, que pode matizar o resto da sua vida e da sua autoestima, que vinha dos nossos treinadores, que vinha de alguns dos nossos professores, outros não, outros muito carinhosos, mas que era aquela coisa, a gente acreditava que quanto mais rígido fosse o treinador, quanto mais áspero, quanto mais ele te chacoalhasse, mais ele estava preocupado com o teu desempenho, com aquilo que você ia fazer. Então a gente aceitava muita coisa que machucou muita gente deixou de dançar, deixou de treinar, porque ouviu coisas que não conseguiu lidar com essas coisas, que escutou. E muitas vezes não era nem físico. Era físico também, porque era normal fazer comentários sobre, por exemplo, tá gorda, não vai conseguir saltar, olha o tamanho da sua bunda, ninguém numa competição vai estar desse tamanho, nós vamos pesar, e se você não estiver no peso, você não entra.
E aí, a menina, quanto mais magra tivesse, mais elogiada seria, mesmo que isso fosse um quadro de anorexia começando aí, pouco importava. Ninguém falava sobre isso, não era algo que se falava. Bulimia, anorexia, nada disso, era tratado nesse meio. Isabela, a minha mãe e meu pai, ele falava assim, sei, se precisar bater, pode bater. Eu falava isso também. Né? Mas, lógico, meu professor nunca espancou a gente. Só que era comum, na minha geração, tomar varinhada. Tinha varinhada, tomar tombo, fez isso, pá, e tá gente tudo que jogava certo. Coisa, jogava sapatilha. E tá tudo certo pra geração, ninguém morreu com isso. Lógico que tem hoje na minha academia, ali na RP, eu já não... Muitas coisas evoluíram. Eu não dou mais... Não cabe mais. Eu não dou mais faixa. O pessoal fala, mas é tradição. Não, calma aí. Saudade. Antigamente os homens da caverna puxavam as mulheres pelo cabelo, né? Por causa disso que é tradição. Né? Algumas coisas a gente foi evoluindo, outras a gente segurou um pouco, né? E não tirar a tradição também 100%, tirar a tradição 100% fez pessoas ficarem muito fracas mentalmente. E é sobre isso que a gente estava falando. Tem o balé Nutella e tem o balé raiz. Então tem essas pessoas que receberam uma formação rígida, mas ficaram rígidas consigo mesmas. São aquelas que falam, não saio daqui desse ginásio hoje enquanto esse movimento não sair perfeito. E sai dali exausto, mas vai até o seu limite porque quer executar aquilo com primazia e vai fazer. Agora tem gente que faz 3 vezes, é horrível, não gosto mais disso, quero ir embora, não sei se eu gosto mais do balé. Então essa geração que, eu não sei se isso é geracional ou se é alguma coisa relativa ao treino mesmo, a gente não deu aquela firmeza e a gente também, enquanto professores, falando agora, nós não somos muitas vezes validados pelos pais. Então, enquanto teu pai virava pro treinador e falava, pode bater. Uma vez eu falei pro meu pai, eu tinha uma professora por um tempo no Teatro do Cárcano, que ela chamava a senhora Ratinskaya, era uma russa. Eu já tô com medo dela. Ele e o marido treinavam a gente, a pianista era russa também. E aí, quando ela ia corrigir, como ela falava italiano, mas ela falava de um jeito que eu às vezes não entendia, muita gente não entendia o que ela falava, ela corrigia com o corpo, corrigia batendo, fisicamente, colocando a mão, mostrando onde ela queria que a gente mexesse, botasse no lugar. Só que ela fazia com a intensidade que ela queria que a gente fizesse o movimento, era forte. E eu reclamei pro meu pai. Falei, não aguentava mais, mostrei que estava marcado as minhas costas, não sei o quê. Aí ele falou, eu vou lá amanhã assistir um pedacinho, né? A hora que eu sair da faculdade, vou assistir um pedacinho. Sentou lá, cruzou a mãozinha, assistiu o treino e ela foi do jeito que ela era sempre. Porque essa era a personalidade dela. Sendo... né, muito carinhosa com todos nós, daquele jeito. Aí, a hora que acabou, eu achei que eu estava cheia de argumento. Fui pegar o metrô com ele, falei, e aí, você viu como que ela trata a gente? Ele falou, vocês não obedecem? Vocês não escutam o que a mulher fala? Ela tá ali explicando e vocês estão olhando para baixo, olhando para o lado? Outra geração, né? Então é isso, assim, tá reclamando, você não quis vir até aqui, não foi você que escolheu? Não era para entrar na escola, não era para participar disso, não era... E agora? Outra vai chorar? Geração. Mas você se arrepende? De nada disso, mas assim, me ensinou muito para ter disciplina hoje, para trabalhar na política, para trabalhar em outras áreas. Que a gente molda o caráter. A gente sabe que existe um respeito pelo combinado, pelo horário, por isso que eu estava desesperada para chegar aqui. Eu falei, meu Deus, se ele não olhar minhas mensagens, eu não vou chegar no horário. Isabela, a gente não entrava se a gente atrasasse. Eu acredito que o jeito mais fácil de você fortalecer sua mente é através do físico. Total. Tudo ligado. Tá tudo ligado. E o físico você mensura, né? Eu tenho a sorte de treinar o jiu-jitsu e todo final do treino do jiu-jitsu você faz uma luta. Com 4, 5, 6 pessoas e às vezes você tá tomando um baita de um amasso. Você tem que virar o rosto do lado, respirar e achar o conforto no desconforto. E assim vai ser. E falar, não vou morrer disso, mais um pouquinho só. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Né? Isabela, uma outra coisa que eu vejo, e é muito legal isso, às vezes eu bato o olho e eu falo assim, essa é bailarina. Porque a postura da bailarina é diferente. Muda o corpo também. Ela muda o corpo. Mas a postura da bailarina mudando o corpo, ela costuma levar isso para o dia a dia dela como postura profissional. Sim. A gente aprende a se comunicar através do não verbal, através do corpo. Muitas vezes, dentro da dança, dentro da arte da dança, você está contando uma história sem falar. Sim. Então, qualquer expressão está falando alguma coisa.
isso acaba sendo, acho que, meio incorporado. Essa é a parte artística dentro da dança, né? Que é o interpretar personagens, contar histórias, ou interpretar sensações, sentimentos. Isso na dança contemporânea atual é muito, muito forte, né? Muito mais voltado para a área da arte mesmo do que do brilhantismo, da execução. É aquela coisa de transmitir um desconforto ou transmitir uma ideia ou uma provocação através do movimento. Então, aí reside a arte. Mas para que isso seja executado com primazia, precisa existir a educação do físico para isso, né? Sem dúvida. Não tem como. Porque você não tá tudo interligado, né? Com certeza. A minha primeira pós-graduação foi RPG, nem existe Corpo, mais. mente, Reeducação. espírito, todos os envolvidos. Tudo ali, Tudo tem né? que estar alinhado, porque qualquer ponto que tiver desalinhado, a consequência ela descadeia o resto, né? Você não tá mentalmente, seu corpo não responde, você engorda e você perde performance, você não vai bem no trabalho, você não cuida do seu filho direito, tem que estar tudo alinhadinho. Tudo. Né, E se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje para perceber isso, na época que eu competia, talvez eu não tivesse sofrido pessoalmente assim tanto, porque eu detestava a competição. Eu amava estar ali, queria estar ali, treinava para estar ali, para ir para Joinville, para ir para Santos, para ir para onde a gente ia competir. Mas naquele dia de competir era o dia que eu tinha enjoo, ânsia de vômito, medo, que é ansiedade normal, somatizada no corpo. Se eu tivesse aquela época, a maturidade que eu tenho hoje de falar isso é um momento. Se eu ferrar tudo e tudo der errado, de tudo que eu ensaiei nada sair, tá tudo bem, é um momento. Essa seria a mensagem que você daria para Isabela naquela época? Do passado? Com certeza. Eu falava, daqui a um tempo você vai ter 46 anos e don't give a shit para mais nada, sabe assim? Ao mesmo tempo, eu me cobrei severamente naquela época e talvez seja isso que me fez a Isabela que dançou e que entregou o que eu tinha para entregar naquela época. Hoje em dia, né, é outro corpo. Agora... Isabela, você me fez lembrar. Minha primeira competição eu tinha 6 anos de idade. Nossa, eu tava num frio na barriga, foi em Sertãozinho, era um gelo, aquele docão, né? Muito gelado, tá meu pai, minha mãe, eu chorando de nervosismo, parecia que as pessoas eram enormes. E tinha uma criança que treinava comigo. Eu não lembro o nome dela, mas provavelmente tinha a mesma idade do que eu, 6, 7 anos. Ela falou assim pra mim: ô Flávio, você tá com medo? Eu falei, tô. Aí ela falou assim: se você ganhar ou se você perder, você não vai morrer por causa disso. Eu tinha 6 ou 7 anos de idade. A minha última competição, eu já tinha para lá de 30 anos. Toda vez que eu competia, eu usava essa frase para mim: Flávio, se ganhar ou se você perder, você não vai morrer por causa disso. Eu falo para meus alunos: se você ganhar ou se você perder, teu professor não vai gostar mais ou menos de você. Seu pai e sua mãe não vai gostar mais ou menos de você. Então era a lição que eu lembrava de uma criança de 6 anos de idade. Que loucura isso, né? Uma criança de 6 anos de idade. Eu não tive essa clareza com a mesma idade que você. Não, eu fui ter depois também. Precisava muito dessa validação do ganhar. Não de ser a primeira, eu gostava até de... Eu nunca fui de primeiro lugar, eu pegava segundo, porque sempre tinha uma amiga minha mais bem treinada, e tudo bem, tava ali. Ou pegava primeiro só com conjunto, nunca peguei primeiro com solo, apesar de ter dançado fora e tudo, nunca peguei primeiro lugar com solo. Como que é uma competição de balé? Só competição pequena. Por exemplo, é muito dentro do subjetivo clássico, isso ou não? Total. Dentro do clássico tem variações de repertório que são como se fossem séries da ginástica. Certo. E dentro dessas séries tem questões obrigatórias. Tem o giro que acontece em determinado momento, tem uma expansão de movimento que acontece num outro determinado momento, tem uma sequência de diagonal sei lá, ou de giros ou de saltos que tem que ser feita. Então, a comparação é entre idades, né? Tem o sênior, júnior, enfim. Você vai competir com pessoas da tua idade, como no esporte, sobre performance. E nem sempre a série que uma apresenta é a mesma série que a outra apresenta. É péssimo quando porque você tem uma questão comparativa muito mais severa. Então, vamos supor que você vai para Joinville e vai dançar, vou dar um exemplo aqui, chama Bodas de Aurora, que é um trecho de uma peça do Tchaikovsky, da Bela Adormecida, onde a Aurora está dançando no casamento dela. Esse trecho é pinçado de um balé que existe, de uma historinha contada, e aquela variação, aquela performance que é feita para uma bailarina mulher, tem a masculina também, é aquela que vai
ser usada na competição. Então, se eu desempenho bem os giros, os saltos que tem dentro dessa variação, provavelmente o meu treinador, meu professor vai escolher essa variação para eu dançar. Se eu não sou muito boa de giro, vou para uma variação que tem mais performance de ponta, alguma coisa com menos expansão de movimento. Se eu tenho perna alta, eu vou aproveitar para fazer variações que tem aquele développé, aquele movimento de amplitude que fica aberto um tempão no ar. Então, a escolha do que você vai dançar depende muito do que você desempenha fisicamente. E tem gente que escolhe mal. Às vezes é como querer cantar uma música que você não tem afinação para isso. Que fora do seu tom ali. E aí isso vai ser comparado. Então aquela dançou perfeitamente, o figurino estava impecável, não tinha cabelo solto, porque tudo tira ponto, né? A forma como entrou, a forma como saiu. Se a pessoa sai derrotada, você já despontua, enfim. A parte estética também. Tudo, cabelo, tudo. Figurino, Físico. Quantas vezes, hoje em dia tem todo um cuidado para combater o exercício da gordofobia dentro da dança, mas na época que a gente ainda competia, que eu estava mais nova, nos anos 90, era muito comum o jurado escrever o que ele observou de bom e de ruim dentro de uma competição, e você ia ler lá, tava, cuidado físico, significa emagrecer, significa, enfim, geralmente era emagrecer. Doía isso, né? Sim, você sabia o que ia vir depois. Doía isso. Isabela, quando você entrou para a política, o seu olho brilhava igual quando você fala agora de balé? Como que você entrou na política? O seu olho brilha muito falando de balé, é muito legal isso. Você vê o amor pela arte do balé. Muito bacana, né? Derruba não. Ficou até nervoso aqui, rapaz. Balé ele tá na minha vida desde que eu me entendo por gente. Mas a política também nunca esteve longe de mim. Foi um negócio meio assim. Eu dançava mais fora do Brasil do que no Brasil, no ano de 96, 97. E fazia faculdade em Londrina, fazia Ciências Sociais, em Londrina, no Paraná. Você é nascida onde? Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão mesmo. Mas eu sou do mundo, então, já estive em muitos lugares. Legal. E não acostumo com o calor daqui, viu? E aí tive um acidente de carro lá, do lado de Londrina, eram 6 pessoas no carro, eles faziam faculdade comigo, e quase todo mundo morreu ali, menos o motorista, eu e o menino do banco da frente. Então, de 6 ficaram 3. Depois desses 3 ficaram 2, porque houve um outro incidente posterior. Mas, pra você ter ideia da chacina, eu quebrei a coluna, quebrei a C5 e a C7. Nossa, lesão de tetraplegia. Eu tava com uma mega agenda de dança. Foi risco de tetra. E aí fui trazida para Ribeirão, fui consertada no HC aqui, pela equipe do Dr. Elton, que é maravilhosa. Ele é um médico incrível. E o risco era de não mexer mais nada do pescoço para baixo. Foram meses nessa situação. E numa época que não tinha rede social, não tinha com quem trocar, não sei com as outras pessoas acidentadas que estavam ali perto de mim. E foi o tempo da minha vida que eu comecei a olhar menos para o ego, porque a gente fica escravo do ego, né? Ainda mais quando o teu físico está exposto o tempo todo, ele depende... Tudo que você recebe de... Pelo menos o que eu achava que eu estava condicionada a receber de afeto e retorno, dependia das minhas performances. E aí é que a gente vai ver o que é importante de verdade, né? Que enquanto a cabeça está funcionando, a gente, na verdade, está hospedado num corpo físico, existindo nesse corpo físico e usando ele para passar por essa etapa da existência, que a gente chama de vida, na Terra. E depois disso, a gente não sabe muito bem o que é que vem. Mas eu tenho certeza, e posso te falar depois desse acontecimento, que tem alguma coisa para além do que a gente vê aqui. E que isso me levou a focar muito mais no que eu podia entregar na mente do que só corpo. Então, voltei para a faculdade mais empenhada, até porque eu não ia poder voltar a dançar fora do país, que meu contrato já era. É igual jogador de futebol, gente. Quebrou, não serve mais. Então, dá para você dançar de forma amadora ou outras danças, porque perde mesmo. Perde técnica, perde musculatura, perde tudo, até recobrar. E eu tenho que ser muito grata. Eu estou em pé, estou fazendo tudo. Viva. Né? Sentiu muito na época, assim? De não poder voltar... Nossa, quando eu voltei para a escola de balé, que era o Adanac, lá de Londrina, parecia que o povo estava vendo assombração, assim, tipo, se eu tivesse... Renascido dos mortos, nem das cinzas.
Tinha vindo parecia Pet Cemetery, assim, nossa, voltou, enterrar e veio, né? E a política, onde entrou nessa história? Nas ciências políticas. Então, eu fiz ciências sociais, fui direto para a especialização em ciência política e a política nada mais é do que a forma de organizar sociedade, de pactuar como é que a gente cuida do coletivo, como é que a gente faz para atender todo mundo em suas demandas dentro do possível, de que formas a gente arrecada e distribui. Isso é política. Organização social dentro das regras de solidariedade que a gente delineia. E aí eu vim para Ribeirão Preto para fazer o tratamento da coluna e começar a trabalhar, e tive a oportunidade de lecionar nos centros culturais da periferia de Ribeirão por muitos anos. Ali eu já estava fazendo política, ali eu já estava entendendo como é que funcionava a política institucional mesmo, municipal, estadual, federal, como funcionavam as leis de incentivo ao esporte, à cultura, de que maneira a gente podia ser mais influente na cidade e proporcionar às pessoas o contato com arte e esporte para que elas tivessem a sua vida transformada e não necessariamente para que elas pudessem viver do esporte ou da cultura. Era gerar cidadania, gerar promoção social através do esporte, através da cultura. E aí eu fui indo para esse lado que me satisfez muito mais do que depender da minha própria performance. Então, o que eu podia fazer de melhor era passar o que eu aprendi, só que com um pouco mais de doçura, afeto. Eu tinha fama de ser rígida, que eu exigia mesmo, horário, disciplina. Faltou, perdeu, tá fora. Isso a gente podia exigir naquela época, funcionou bem com adolescentes, com crianças e tudo mais. Mas eu não era professora de dar desenho na aula de balé. Aula de balé. Balé. Legal. Sabe o que é engraçado? A gente vem entrevistando algumas pessoas aqui, todas de sucesso, né? E todas falam a mesma coisa. Elas falam de doação. As pessoas se doam, né? Essas pessoas têm essa característica de se doar para o próximo ali, que é impressionante. Acho que todo mundo... Acho que é um dos princípios de quem tem sucesso é se doar, né? O empreendedor ele se doa para a sociedade. As pessoas pensam que não, mas quando você abre uma empresa, ele se emprega muita gente. Sim. Você tem um ecossistema social muito grande ali. O professor se doa para o aluno, a bailarina se doa para a arte. Então, a doação, ela faz parte do sucesso, é um hábito de sucesso, né? Sim. Não adianta. Isso é impressionante. Todo e mundo... é o contrário do ego, né? A gente fica orbitando no ego quando a gente está competindo. Então, eu sou melhor, eu vou pro palco, eu tenho que estar magra, eu que não sei o quê. E quando você vai pro outro, você esquece bastante do eu e pega aquilo que esse eu aprendeu, e esse eu é o outro. Como eu posso servir a gente é um o só, outro. Verdade. Como eu posso ser mais útil, né? Não apenas... Lá no jiu-jitsu, a gente quando ele já tá pegando faixa roxa, aí é roxa, marrom e preta, a gente já tá trabalhando, você tem que se doar. O seu tempo ali com faixa branca, você tem que puxar um treino, vai fazer uma rolinha, faz uma lutinha com faixa branca ali, tenha paciência, ensina ele, porque é formação de caráter, né? O esporte é formação de caráter. Total. E falando em formação de caráter e tudo mais, secretária... E o negócio que era muito legal, eu vou te chamar de secretária, porque todas as vezes que eu bati ali, e não só comigo, você tinha isso você atendia as pessoas de portas abertas, muito tranquilo. Tudo não no era, celular. Tudo, e não era uma secretária assim que, não, tem que marcar comigo, era de muito fácil acesso isso, né? Isso te ajudou, eu achava muito legal, para nós era muito bacana, né? Eu acho que é um errão gigante dentro da política, glamorizar. Isso devia ser um erro na universidade, devia ser um erro nos esportes, devia ser um erro em todo lugar. Glamorizar algumas pessoas como se elas fossem inacessíveis, aí fica aquela coisa, quem vai falar com a Madonna para marcar o show com a Madonna? A Madonna não tem um celular? Fala com a Madonna. Fala direto. Sabe, eu acho que todo mundo é humaninho no mesmo patamar, ninguém é super-humano, ninguém é o Homelander, tá todo mundo aqui na mesma situação de aprender espiritualmente a ajudar o seu próximo na medida do seu possível. Então, o mínimo que você pode fazer, estando num cargo de gestão, é ser útil para quem você está subordinado a atender. E no caso de ser servidor público, esse glamour que dão para a política, o cara é vereador, a deputada não pode atender, fala com o assessor. A deputada é funcionária do povo. A secretária é funcionária do município. Quem te pôs ali é o povo, né? Então, quem te pôs ali é alguém que o povo elegeu. Que o povo elegeu, e você deve a essas pessoas atendimento
É 24 horas, é um cargo de comissão, não é um cargo que é CLT, que acaba às 6 da tarde, 8 da noite, sei lá. Não, é um cargo de doação. Então, se sábado, se tiver precisando de alguma coisa, sábado você vai me ligar e sábado eu vou atender. Se domingo aconteceu alguma coisa, caiu, sei lá, já vi, tanta coisa acontecia, furto de fiação, alguma coisa que rolou no Teatro Municipal e a gente precisava acudir. Não tinha dia, não tinha noite, foram 7 anos intensos aí. E todo mundo tinha meu celular, eu acho que é o mínimo, acho que todo mundo que está servindo, é o mesmo número, viu? Todo mundo que está servindo o município ou que está servindo uma instituição, pode ser uma super empresa, o fulano de tal só vai atender depois que você falar com o gerente, que vai falar com o diretor, que vai falar com o CEO, que vai falar com... Tá, tudo bem, tem que ter um filtro, não é direto com o prefeito, para isso existem os secretários, mas também não precisa ser esse filtro de celebridade, esse lugar que as pessoas se põem de inacessibilidade. De o fulano, o que ele quer? Filtra para mim, depois eu atendo. Escuta as pessoas. O teu tempo é para isso. Rede social você faz depois, né? Pegando um gancho nesse escuta as pessoas, a gente passou por um tempo agora muito difícil, né? Pandemia. Nossa. E escutar foi uma coisa assim que a gente precisou muito. Ser escutado muito mais às vezes. Sim. E eu queria entender como essa parte do balé, essa flexibilidade do balé e alta performance te ajudou a passar pela pandemia. Olha, pro povo da dança foi uma loucura, porque o treino da gente depende de espaço. Então não é tipo tocar violino que você pode tocar em casa. Tendo disciplina, você treina em casa. Tendo um piano em casa, você treina em casa. Se for alguma coisa, eu não sei como é que é nesses esportes, mas eu acredito que vocês também precisem do outro para treinar. Precisamos. Então não dá para estar isolado. O jiu-jitsu e o judô é o esporte individual mais coletivo que existe, né? As escolas de balé se viraram do avesso para fazer aulas virtuais para que as pessoas pudessem fazer nas suas casas, Sobreviver cada um também, na sua condição. Sim. Então a parte da barra, que é a parte que a gente treina preso na barra, dá para improvisar numa cadeira, dá para segurar num batente de janela, dá para se virar. Agora a parte de deslocamento, que é muito importante para a gente, de passos de dança mesmo, de dançar, fluir pelo chão, pelo espaço, cada um chutando seus móveis, e não dá para performar, você cai, não dá para virar pirueta em qualquer piso, não dá. Então, assim, todo mundo defasou muito. O povo que estava na idade de competição, com certeza, perdeu a oportunidade de competir naquele ano. Ali, né? Perdeu o time. Muitas vezes deixou de ir para um Grand Prix, não volta mais, vai competir já com uma defasagem. O alto rendimento, ele não perdoa muitas vezes o time, né? Não. Perdeu o time. Não. Por outro lado, e aí tentando ver beleza no caos, a gente conseguiu fazer um negócio que ninguém fazia, que vou assistir a aula do professor do American Ballet Theatre porque ele tá dando essa aula no YouTube. Que prejudicou os negócios, porque quem tem escola aqui agora, o aluno teu pode fazer aula sem ser corrigido, sem ser olhado, sem nada disso. Mas as pessoas estão tão infladas em seus próprios egos que também elas não querem ser corrigidas. Não querem. Então, dependendo do objetivo de cada um, algumas escolas acabaram até competindo aí com esse povo que leciona online. Escolas fecharam? Algumas sim. Algumas fecharam? Algumas sim. E eu estava na época vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura. E era o Brasil inteiro, cada representante de capital ou de cidades alinhadas a esse fórum, lutando junto com o legislativo lá de Brasília, com os senadores e muitos deputados que encabeçaram essa lei, que era a lei Aldir Blanc primeiro, que era a lei de emergência cultural para que as pessoas que viviam de cultura, aquela pessoa que tocava num teatro, que tocava num bar, aquela pessoa que é da graxa, o pessoal... Imagina quem fica lá atrás, quem é o holding da banda, quem é o cara que afina instrumento, o luthier, todo mundo sem emprego, porque ninguém estava se apresentando. Tem toda uma cadeia produtiva de pessoas que estão nos bastidores das apresentações, dos grandes shows. Como é que você paga esse povo? Tava todo mundo passando fome, pedindo cesta básica. Complicadíssimo, né? E aí essa lei foi emergencial, foi para isso. Então, assim, muito foi feito pelo Brasil todo para sanar, né, do jeito que deu, essa situação de quem é do cinema, de quem é da dança. Agora, para os esportes, eu não vi movimento. Não vi essa correria para ajudar os atletas que estavam em casa sem receber. Verdade. Esqueceram um pouco. Do turismo. O setor do turismo parou inteiro.
companhias aéreas impedidas, os hotéis fechados, as pessoas não podiam se deslocar. E aí, agora ele retomou com tudo, tá com forte, mais movimento do que antes, apesar dos preços não terem baixado como deveria, né? A gente ficou tão parado, tão em casa, que a primeira oportunidade de falar, pode sair, você quer viajar. Demanda reprimida. Qual que é o preço? Não sei, eu quero só sair de casa. Grandes eventos, tipo de aglomeração, que o povo tava morrendo de saudade de eventão grandão. Eu lembro que o primeiro rodeio Ribeirão, acho que vendeu em 14 horas. Foi. Um recorde. Rápido assim, né? Foi muito rápido. Forró da Lua Cheia, João Rock, todos esses eventos maravilhosamente lotados. Somos seres sociais, né? A gente precisa estar entre uma sociedade ali. Fomos feitos para isso. Trocar. Isabela, vamos lá. Você foi coordenadora de professores da Bodytech, né? O que é mais complexo? Porque eu também tenho academia e às vezes, dependendo do professor, ele é super fácil de lidar. Tem outros professores que são personalidades diferentes. O que foi mais complexo? Ser coordenador de professores ou eu sei que é completamente diferente. Eu fui da Companhia Atlética e depois eu fui da Bodytech, da companhia também. Ah, que legal. E eu tenho um carinho gigante pelas duas, porque eu fui muito feliz e aprendi muito nos dois espaços, tanto na companhia quanto na Bodytech. E o que eu aprendo, assim, mais... Essas duas academias, elas tinham uma característica de treinamentos. Eles tinham muito treinamentos, né? É, isso mesmo. E um foco muito especial para as crianças. O Kids era muito bem cuidado nas duas. Muito forte. Então, assim, coordenar colônia de férias, um negócio que eu me divertia demais de fazer, apesar de eu ser a tia chata, né? Eu era aquela tia... Tinha as tias legais que brincavam, que levavam pro jump, levavam para pular de cama elástica, para passear, e eu era aquela que falava, segura na corda, um atrás do outro, todo mundo, tia chata, tem que ter alguém. Quem que era? Era o Peracini, na época? Na época que eu tava na companhia, o Léo tava lá, era da Mel, né? Sim. Querida, da Mel Crochique, e eu era da equipe do Jairo, porque eu tenho também uma admiração gigante, muito carinho. Você gosta muito do Jairo, né? Eu era da equipe da ginástica e do Kids. Legal. E depois fui pra Bodytech, quando inaugurou o shopping ali, fiz a inauguração do shopping também, que teve performance artística e tudo mais. Depois fui trabalhar na Bodytech, na gestão do Léo e do Rafa Zimac, que foi incrível, fez a Bodytech ser o que ela é hoje. E tá também em excelentes mãos de coordenação hoje em dia. E lá na Bodytech também a gente tinha um programa Kids muito forte, mas tinha um negócio que me abastecia a alma, que era o balé adulto. Pessoas que não fizeram, ou então fizeram e pararam muito tempo, e que não tinham aquele compromisso de competir, nem de fazer o máximo da sua performance. Era o prazer de fazer a aula. E isso me transformou bastante. Que legal, eu não sabia que na Bodytech tinha foi muito legal. De balé adulto. Foi muito jóia. Essa época foi incrível. Uma turma muito boa e a gente acabou virando aquela turma que sai dali e ainda vai fazer um brinde fora junto, muito, né? Legal. Ficou uma conexão muito legal com as alunas, muito transformador. Muito bom. Vou fazer agora uma pergunta que eu acho que eu vou fazer para você, Isabela, e também para o Flávio, que ambos transitaram na parte política. E aí mais uma curiosidade. Na parte política, muitas pessoas se aproximam por interesse. E como vocês, com essa parte do esporte, ajuda vocês darem essa filtrada e tratar com isso? Essa coisa de aproximar por interesse, eu acho que isso acontece em todos os meios, até no próprio esporte. Tem os oportunistas, os políticos do esporte, aquela gente que, na arte tem muito, gente que você sabe que a performance nem é tão boa, mas a pessoa é tão bem relacionada, que ela é tão querida, que ela vai estar dentro do time, né? Porque ela tem bom relacionamento, tem política, tem entrada, tem padrinhos, isso é muito louco. A gente, em todo lugar, tem essa coisa do apadrinhamento e da proteção. Então, as pessoas, muitas vezes, não estão preocupadas em vencer por elas mesmas. Mas, acho que o esporte dá pra gente aquele filtro de disciplina, de novo, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Isso até religião ensina, né? Mas o esporte, ele é muito sobre respeitar a pessoa com a qual você está competindo. Não tem hostilidade. A hora que a gente saiu daqui, o espírito esportivo é sobre isso. A hora que você saiu daqui, você gosta da mesma coisa que eu, treina a mesma coisa que eu, e não é porque hoje a gente performou um contra o outro que nós somos um contra o outro. A gente está
tentando aqui ver quem está melhor tecnicamente hoje. Amanhã pode ser você e amanhã pode ser eu. Tem a história do Pierre de Coubertin, né, que foi o criador da Olimpíadas Modernas, ele fala muito disso, né? Não Então, é só competir, né? e eu venho de uma prova, época né? que a hostilidade era meio ensinada. Tipo, Olha. é da academia da fulana? Vira a cara. É. Tinha isso. O judô tinha muito isso também. Era estimulado. Jiu-jitsu O clã de teve lá muito não conversa isso. com o clã de cá. E eu era Verdade. diplomata, sempre fui, é da minha natureza. Então eu escapava do meu alojamento para ir conversar com o povo do alojamento outro. É engraçado. Paquerar o também, menino da outra escola. Sabe? não tinha isso, né? Você Eu não tinha não. isso. É, mas eu fui discriminada por isso também, em algumas situações. Só que ao assim. mesmo tempo... Tipo assim, você tá com a gente ou tá com contra. eles? Que loucura, Tô né? com todo mundo. Quero dançar, não quero ser de ninguém, né? Não quero pertencer, não sou. Mas naquela época era Objeto. difícil, né, ter essa flexibilidade. Era ser flexível, complicado. né? Até quem para não é dar aula. flexível. Se você dá aula na academia Você da, não dá da aula. tia fulana, você vai dar aula na outra, e aí a hora que sair o festival de final de ano, ela vai saber o que eu tô montando aqui. E aí ética, né? Ética, transitar pelas concorrentes que são complementares, né? Não é porque eu abro uma pizzaria na cidade que você tem uma pizzaria que a gente se odeia. Nós somos pessoas atuando no mesmo ramo. Concorrentes? Talvez. Ou complementares. Ou Cada um tem público para todo complementares. mundo. Eu costumo falar aqui na empresa muito que concorrente te ensina muito. Ele Muito. vai te jogar lá pra cima. Você pega um concorrente bom, você se espelha, você passa, ele melhora. Aí você Isso. pega, melhora. Então, melhor parâmetro pra você melhorar é você ter um bom concorrente. Sim. Eu vejo isso no jiu-jitsu. Você pega, pô, aquele faixa azul que tá no mesmo grau que eu, o cara é muito bom nisso, eu vou treinar com ele pra mim ficar bom nisso aqui também. E nos negócios também a gente vê muito isso. E o que acontece quando você tem um cara bom? Porque isso acontece na dança. Por exemplo, escola de balé. A menina ficou ótima, ela tá tecnicamente impecável, tá trazendo um monte de troféu para a escola. E aí? Ela tem que subir. Se ela continuar ali, ela continua recebendo o mesmo treino e dando, obviamente, a mesma performance. Para ela crescer, se profissionalizar, ela tem que sair dali. E A aí? tia fulana treinou ela até ali. Ela solta? Ela estimula a ir embora? Tem que ser forte. Ela vai atrás de Tem uma companhia profissional e fala, agora nós vamos fazer essa transição. Mas vem Ou muito, fica ciumenta. vem muito do que você falou bastante. Ego. Pô, meu No balé ego tem ferido muito, ali. muito ciumência. Você já viu um professor de medicina da USP falar assim, esse fulano tá fazendo cirurgia plástica? Não, ele é meu aluno. Meu aluno. Então a cirurgia que ele faz sou eu que ensinei ele a fazer. Não existe isso. Ele está profissionalizado, ele agora é médico, ele tem o CRM, ele vai operar. Na dança tem muito isso, essa coisa do ela é minha menina. Se ela abriu a escola dela agora e está dando aula, fui eu que forjei. Querida, é como pintar um quadro, só que você não põe na parede. Esse quadro tem vida e anda. Foi embora, você moldou, seja Que é a orgulhosa por ter vaidade posto das essa pessoas. pessoa. E é engraçado isso no balé, porque o balé você tem que ter flexibilidade, mas na hora da flexibilidade muitas vezes não acontece, né? Né? Mas é aquela Às velha vezes sim, frase, às né? vezes não, a gente né? cria filho é pro mundo. É. Não, a gente não cria pra ficar na nossa... Pelo menos não deveria. Hoje em dia, depende, né? Tem uns 40 aí que tá na casa do pai. Mas a gente cria filho pra, cara, solta no mundo. Vai viver, vai errar de novo. Deixa vai errar, deixar né? sem E errar. cria atleta pra ver na Olimpíada. Cria Não vai atleta aprender em sim, Ribeirão. Isso. Pra né? ficar aqui em Imagina o Ribeirão. orgulho que não deve ser você falar, nossa, aquele foi um dos meus alunos. Aquele jeito fui eu que ensinei. E o que a gente tem que ensinar também, que é o exercício da gratidão, eu já vi atletas que, por exemplo, passaram pela Regina aqui na Cava do Bosque, quando estão em situação de fama e destaque, vão lembrar da Georgette, da última treinadora, de quem colocou essa pessoa lá nos Jogos Olímpicos e ela se Esqueceu realizou da ali. formação. E a base aqui, a Quem tia, construiu, né? que É. deu uma mãozinha, que te levou, que fazia promoção de pizza pra você ir competir, Muito, vendia né? latinha pra, né? Muito, Tem que muito, ter, muito. tem que ter essa memória fresca aí de que você é produto, sim, de todas essas pessoas que Acho que a te gente tem que ser forjar. mais grato, né? Ou- Parar de olhar pro problema, parar de olhar para as coisas ruins. Seja grato pelo que você tem. É pouco hoje, mas se você for grato, isso pode se tornar muito É. amanhã. Então é mais Até porque gratidão. quem te tratou mal foi teu professor também. Não tem homens ruins nem homens bons, tem professores, todos eles são seus professores, eu aprendi isso com um amigo. Que legal isso. Todo mundo te Ah, ensina fica legal. a como ser, a como não ser. Até quem foi ruim. Se você pega tudo, até quem te maltratou, Te maltratou. no osso, gente que
Você fala, nossa, cuspiu em mim, obrigada por esse aprendizado. Isso aí vai dar um corte, hein? Você me contribuiu. Isso aí vai dar um corte. Isso aí é legal as pessoas entenderem. Todo mundo é contribuição, desde que você esteja aberto a receber tudo do universo. Muito legal. Tudo de todo mundo. Parabéns. E aí você vê se você leva pra você, se você deixa sair na urina. Escolhe se te intoxica ou se libera. Legal. Não guarda. Guarda o que for contribuição. Vamos falar de uma pessoa aqui, Duarte Nogueira, né? Nosso prefeito. Nosso prefeito. Comigo ele tinha uma característica muito... Eu lembrava dele igual o Rockefeller. Rockefeller, o primeiro bilionário aí que a gente ouviu falar, né? E falam que o Rockefeller, ele tinha uma listinha com o nome da pessoa, com o nome do filho. E um dia ele descobriu meu nome. E foi uma vez só. Até hoje ele me chama pelo nome. Flávio, um dia eu encontrei ele na pizzaria já. Ele falou, como vai, Flávio? Tudo bem? Seu vereador, tá tudo bem? Tudo bem? Ele é assim 24 horas, meu. Ele sabe o nome das pessoas, ele olha no olho, ele trata as pessoas pelo nome. Sim. É isso mesmo? Essa é uma das características que eu mais admiro no nosso prefeito, Duarte Nogueira. É eu sou muito grata a ele, aprendi muito, aprendo ainda, mas aprendi muito com ele. Sou muito grata pela oportunidade que ele me deu de integrar a equipe, de trabalhar com eles. E ele é especial nesse sentido, de saber exatamente com quem ele está falando, o seu nome, seu cargo, e uma vez que... E dados, a capacidade do nosso prefeito de guardar dados, de chegar e dizer, ó, estamos aqui inaugurando um prédio, esse prédio foi construído no ano tal, pertencia à família tal, foi restaurado no ano tal, e esses dados ele tem a primazia de guardá-los todos, como um computador. E isso é uma forma de... para mim, muito respeitosa de participar de uma inauguração. De dar uma importância para as pessoas, para tudo, né? De conhecer e lembrar o teu nome. Tinha uma professora de balé nossa que ela dizia assim, esquecimento é falta de consideração. Quando a gente falava assim, minha sapatilha não está na bolsa. Esqueci. Esqueceu? Esquecimento é falta de consideração. Ou seja, se você esqueceu, não era importante. Não era relevante, você deletou. Você não botou atenção nisso. E ele é exatamente o contrário. Ele faz esse exercício de memorizar. Quando ele vai cumprimentar uma mesa toda de pessoas, cada um pelo nome, conhecendo de onde vem, pelo cargo. Esse cuidado com esse protocolo é tão nobre, né, para um gestor público. E não é tão comum, viu? Eu vejo outras pessoas performando na vida pública, não tem esse cuidado tão exímio de tratar o outro com esse respeito. Eu lembro uma vez que foi num evento do futsal lá na prefeitura, e quando eu chego lá, trabalhar com o vereador Dadinho, Flávio, vamos lá, vamos, eu encontro o meu irmão. O meu irmão era fisioterapeuta do futsal, e a gente ficou lá atrás batendo papo, né? Eu e meu irmão ali e tal, tá aqui e tal, não sei o quê. E de repente eu vejo que ele olha ali para mim, ele olha pro meu irmão. Claramente ele sabia o nome do meu irmão e não sabia o meu. Aí ele chama a assessora, Águida, que ela era, né, naquele momento ela era aluna minha na academia. Que legal! E eu vejo ele falando assim com ela, eles olham ali para mim e tal. E chega o momento de agradecer a todo mundo do esporte. Os presentes, né, citar as pessoas. E eu tava lá atrás. Ele falou meu nome, falou, Flávio, que veio do judô aqui de Ribeirão e tal, não sei o quê. Depois daquele dia, ele só me chamou pelo nome. É impressionante. Uma valorização pela pessoa, né? Então você imagina... E uma capacidade de memória, que é um negócio... Mas treino também deve ser, acredito, né? Lógico habilidade. Que acho que cada pessoa tem... Ali, tem gente que tem habilidades sociais, tem gente que tem... Cada um tem uma inteligência especial, né? E a dele, nesse sentido, é muito aguçada. E você imagina aplicar isso aos negócios, né? De você estar conversando com a pessoa, olhando no olho, falando como é que tá seu filho, parabéns, hoje é seu aniversário. Isso é muito legal, isso é um aprendizado. Negócio, a gente chama um pouco de rapport, né? Fazer Conhecido um bom como rapport, conhecer né? a pessoa, trazer pontos comuns para que você faça um storytelling ali e conduza a negociação. Com certeza. Isso é muito bom. Conhecer quem você está seu interlocutor, né? Quem você está interagindo, quem é essa pessoa, de onde ela vem. Mais fácil você lidar com quem você conhece, os trejeitos, né? Sim. Muito legal. Isabela, eu queria saber, dentro do balé, quais são os princípios que você traz para sua base familiar? Do que você aprendeu no balé que você traz para sua base familiar? Eu acho que eu fui até meio... Eu tenho 3 meninos, 3 filhos, meninos. 3 homens já, um de 24, um de 21 e um de 15. Sempre meninos, né? Todo menino. E ninguém quis ir para a área da dança, eles experimentaram esportes, música e tudo mais.
Acho que eu fui extremamente rígida em alguns momentos sobre essas coisas, né? De exigir que faça um treino, de exigir que disciplina, às vezes até demais, porque eu não queria errar nesse sentido de treinar as pessoas que eu mais amo na vida para uma conduta de seriedade como seres humanos, como pessoas no mundo corporativo, no mundo do trabalho posteriormente. Então, acho que eu trouxe muito dessa rigidez, que hoje em dia eu olho para isso e falo, podia ter sido mais doce, podia ter sido mais leve, às vezes até me arrependo um pouquinho de ter sido extremamente dura ali, com horário, com muita coisa que podia ter passado mais tranquilamente. Mas acho que é contribuição também a gente tentar dar o melhor que a gente acha que recebeu, né? E eu levei muito da rigidez do balé para dentro. Mas também levei muito da parte lúdica da dança, do convívio. Por exemplo, esses meninos foram criados em coxinha de teatro, assistindo ópera, assistindo balé. Tem hora que eles não queriam nem ver mais. Sabe quando não aguenta mais, já viu tudo no ensaio? Eu falo, ai, de novo. Vamos comigo no ensaio. Ai, mãe, não posso ficar na vovó, sabe? Assim, coisa bem de levar junto e eles vivenciarem os bastidores. Então, acho que isso dá para eles uma visão do que é trabalhar nos bastidores, até de respeitar quem vive disso e trabalha com isso. Porque quem não vê os bastidores não faz ideia do mundo que existe ali atrás. Mas pegando um gancho no que você falou, né? Eu tenho um filho, 2 anos, pequenininho ainda, estamos forjando ainda. Mas às vezes é muito aquilo lá, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive, e às vezes não, a gente tem que dar o que a gente teve ali, um pouco de, aqui igual você falou, não ser tão flexível assim, porque vai forjar ele, então vai forjar para a vida, vai deixar mais duro. E às vezes se a gente dá tudo que a gente não teve, fica mais mole na vida, não tem tanta flexibilidade, pode ser. Qualquer coisa amolece. Então às vezes é importante. Acho que mais importante para quem é pai e mãe, acho que é fazê-los entender que eles são amados, independente de performance. Isso a dança me ensinou também, indiretamente. Não preciso... Quando eu sofri acidente, quebrei a coluna, e eu tinha lá uns 19 para 20 anos, a primeira pessoa que eu pensei foi na minha professora de balé. Antes de pensar em mim, se eu ia andar ou não. Quando eu vi que bombeiro estava imobilizando, pondo colar cervical, e eu não sentia nada, de repente eu sentia. Era aquela esquisitice. Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, a primeira pessoa que eu pensei foi ela, Dona Ieda. E depois do meu pai. Eu falei, nossa, o que eu vou falar para eles? Que acreditaram, né? Que meu pai falava, o que você precisar para o balé, eu tô aqui. Não, mas que rigidez também que você levou, né? Era, para mim, o que eu pensei entendi que era uma gratidão ali, né? Mas não deixa de ser na uma ginástica rigidez, a gente via né? muito isso no treino, assim, a treinadora falando assim, quando a menina machucava, por exemplo, quebrava um braço no treino, aí, ó, vou jogar trabalho fora. Nossa. Era desse jeito. Mudou tudo, mas eu fiquei pensando, nossa, ela jogou muito trabalho fora. Eu vou jogar trabalho... E o andar, e o ir ao banheiro, e o fazer as coisas com autonomia, fui pensar depois. E nisso eu pensei, até hoje estou maturando isso, por que eu precisei tanto da validação dos outros para muitas coisas na vida, do aplauso, da aceitação. A hora que a gente... Sabe o que foi muito educativo para mim? Isso foi a política que trouxe, não o esporte. A hora que a gente recebe um cancelamento, a hora que as pessoas... Que agora é moda, né? Qualquer coisa que você se posicionar e desagradar um determinado grupo, aquele grupo te cancela. Então, hoje em dia, todo mundo quer e exige que você se posicione, mas as pessoas querem que você se posicione a favor do que elas pensam. Do lado deles. E é tão cômodo, né? Lá de trás da tela, você acabar com as pessoas. Então, estando em cargo de gestão, as pessoas não querem muito saber se você está conseguindo entregar aquilo que elas esperam porque você não tem condições de entregar aquilo, ou porque existem outras variáveis que você não domina, né? Dentro de uma administração pública tem a questão orçamento, tem a questão pessoal, tem a questão equipe, tem 1000 variáveis, e às vezes você quer muito que o Museu do Café fique lindo, pronto, mas existem outras forças que não estão permitindo que isso aconteça agora. E quem está ali na ponta, o público, não quer saber se isso está sendo viável porque você quer ou porque você não quer. Ah lá, não está fazendo. Não entende. Então, essas cobranças,
me levaram a 1000 cancelamentos periódicos, cada hora por um motivo, principalmente o pessoal da arte, que eu achei que super ia me apoiar nessa situação, que é aquela coisa, tá lá, ó, para fazer meio campo entre o governo e a gente, para falar o que a gente quer escutar, enfim, 1000 falas nesse sentido, de te respeito, mas não respeito o seu trabalho. Quem te respeita o seu trabalho, você é o seu trabalho. Sim. Mais da metade do seu dia fazendo o seu trabalho. Escutou muito disso? Se eu for descrever tudo que eu escutei, isso foi educativo. Isso é educativo para a gente ver o quanto as pessoas se doem no ego delas por você estar numa situação de decisão ou destaque, e o quanto a gente tem que deixar de depender da avaliação dessas pessoas, principalmente da crítica construtiva de quem constrói muito pouco, mas é muito bom de falar na internet, né? Porque hoje em dia, para fazer um videozinho, todo mundo tem seu momento repórter denunciante, seu momento cancelador, cuspindo fel no Twitter, né? Todo mundo tem alguma coisa para apontar no outro. Ficou muito fácil criticar, né? A empatia ficou muito para trás. Nossa, demais da conta. Esqueceram de uma pessoa, não tô falando nem de religião, que é Jesus Cristo, né, meu? Nunca criticou ninguém, né, meu? Dizem, né? Exemplo tanta que a coisa gente em tá nome lembrando, dele, mas... A gente tá lembrando desse cara até hoje, não tinha tantos nem internet. líderes, né, que vieram para ensinar essa empatia. E a base de todos eles, do Buda, de Jesus, de todos esses que historicamente ou mitologicamente passaram por aqui, é sempre o amai-vos uns aos outros, né? Sempre o respeito pelo próximo. O que você não quer que seja feito contra você, não faça contra ninguém. E verbalizar isso é fácil. Haja com as pessoas como você gostaria que elas agissem com você. Então... mas as pessoas invertem narrativas e aí parece que elas estão te fazendo um favor quando elas estão te apunhalando. Perfeito. Então... Bela, o papo tá muito legal, muita história bacana. A gente sempre pede para no finalzinho você deixar uma mensagem, mas eu queria que você deixasse uma mensagem dessa vez para as mulheres, tá? Porque você é uma pessoa muito bem resolvida, muito já trabalhou na política, que é muito machista, né? Ainda tem muito homem ali achando que mulher não pode fazer política, né? O que você passaria para a mulherada aí? Dá uma mensagem. Olha, que missão, hein? Que missão. Eu acho que... Eu não vou falar de luta, não, porque quem entende de luta são vocês, eu danço. Mas a gente tem que prezar, não é lutar, prezar por equidade. Equidade de direitos, de acessos, de salário, tudo isso. O feminismo nasceu disso, da tentativa de ter os mesmos direitos enquanto ser humano que os homens têm. Agora... essa narrativa se distorceu muito. Então, eu vejo até pessoas da política, mulheres na política, dizendo eu sou feminina, não sou feminista. É feminista, sim. Você está procurando um espaço, você que não sabe o que é feminismo. Você está procurando um espaço dentro de uma esfera extremamente masculina, né? Majoritariamente masculina. Agora, todo mundo... Nós estamos num período pré-eleitoral, aí, de pré-candidaturas e tudo mais. Então, está todo mundo buscando mulheres... para cumprir as cotas de partido, porque ainda se dá por via de cotas, né? E aí as pessoas deviam até fazer uma pesquisa sobre isso. Por que as mulheres ingressam na política, mas não duram na política? Porque o ambiente é hostil e a gente é retraidinha e... Não é por isso. É porque geralmente a gente não é só a performance que vocês veem politicamente, a gente tem que cuidar de casa, de filho, de um monte de coisa, dar conta dessas multitarefas, treinar para quem treina, para quem é do esporte, e ainda lidar com uma série de julgamentos. A mulher, quando ela está exposta, as pessoas estão falando, nossa, olha o cabelo, que roupa que é essa? Ela estava com esse vestido no outro evento, e não sei o quê. Trata igual, vamos então botar o mesmo protocolo, vai todo mundo de terno, as meninas vão de terno também, sei lá, todo mundo... tratado com equidade. Quando a gente tiver isso de fato, quando não for só no discurso, quando não for só na cota, né? Essa empresa tem que ter um X de pessoas negras, um X de pessoas trans, porque, né, temos que cumprir a cota. Enquanto for só porque temos que cumprir a cota, nós não fizemos o que a gente está tendo que fazer, que é explicar para as pessoas que enquanto nós não demos direitos iguais da base, direito de qualificação, direito de estudo, direito de acesso ao que é básico para a formação do ser humano, nós não vamos ter equidade de gênero. Nós estamos numa sociedade patriarcal. Vai demorar um bom tempo ainda para os homens, e peço licença a vocês, eu também tenho filhos homens, se sentirem seguros num ambiente em que a mulher já está se sentindo muito mais segura.
Existe uma questão, segura no sentido de performar, de estar junto, impede a igualdade de formação, de poder até, inclusive, liderar equipes, né, que são masculinas. Você vê em áreas onde a mulher antes não atuava, não era comum você ver uma secretaria de infraestrutura, não era comum você ver uma secretaria de obras, era sempre naquelas secretarias de menina. A educação, que é das professoras, porque a mulher é mãe, ela é... Que mãe? Tem mulher que não quer ser mãe e tem que ser respeitada por isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. São pessoas que poderiam performar em pé de equidade, e o que a gente precisa prezar é por isso, é dar chance de entrar, não porque é mulher e nós precisamos cumprir a cota, porque é boa, porque desempenha bem. Agora, existem questões que são de diferença biológica mesmo, né? A segurança que você tem de andar na rua à noite eu não vou ter, porque apesar de eu posso até tomar aula de jiu-jitsu, de repente eu me sinto mais segura para andar à noite na rua. Mas se perguntar para um homem do que ele tem medo e perguntar para uma mulher do que ela tem medo, mas talvez tá até para buscar convidada já, de... então, viu? Tá convidada então, tá já a fazer aula de jiu-jitsu. Será que eu ainda aprendo? Sim, com certeza. E para o pessoal que quer te seguir, como te encontra nas redes? Gente, eu sou super disponível. Meu Instagram deve ser Isa Pessotti, meu @, eu tô no LinkedIn também, né? Mais profissional, mais para área de consultoria. Isabela com 2 L's, né? Isabela com S e 2 L's. No Insta acho que tá Isa só. Isa Pessotti, com 2 S e 2 T's. E eu tô de terno lá. Igualdade, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, o papo foi muito Adorei. bacana. Espero que você tenha gostado. Amei, precisamos fazer mais. Vamos fazer sim, com certeza. Já o convite, né? Já fica o convite. Fechou. Pessoal, tchau, pessoal. acompanha aí a Isa aí, bem legal, viu? Tchau. Valeu. Obrigada.